sobe no PIB do segundo trimestre de 2023, déficit orçamentário de 36 bilhões de reais e o projeto de lei orçamentária anual. Esses são os principais assuntos da nossa Musa News de hoje. Estou aqui com o Stefano, meu sócio, meu amigo. A gente vai falar um pouco sobre os principais acontecimentos do mês de agosto, principalmente nos últimos dias, basicamente, que tiveram vários acontecimentos em relação ao cenário econômico. Vamos começar falando do PIB. A gente está com um retorno acumulado do PIB de 3,4%, né? Então um crescimento agregado, sendo que a indústria cresceu nesse trimestre 0,9%, o setor de serviços 0,6% e o setor de agropecuária caiu 0,9%. É importante destacar que o setor de agropecuária no primeiro trimestre subiu 21%. Então, em base comparativa, é muito difícil dele manter um crescimento considerável dessa forma. Por isso ele teve um pequeno decréscimo ali, mas continua sendo um dos principais componentes aí do nosso PIB. Né? O que puxou basicamente esse bom desempenho do segundo trimestre em relação ao PIB? Assim, basicamente a melhoria nas taxas de desemprego, né? Então a gente tem uma queda na questão do desemprego, obviamente isso faz com que a economia fique um pouco mais aquecida. A gente está com um momento de demanda elevada, apesar de ainda termos um cenário de juros contracionistas, né? Ainda termos um cenário de juros elevados, a gente está com uma demanda elevada. Muito pela perspectiva que já se tem, já tivemos uma primeira queda da taxa de juros, que vai continuar tendo mais quedas, né? Então as empresas começam a já organizar o consumo, a organizar o aumento de produção, contratação de novas pessoas, e é por isso que a gente viu já a queda no desemprego e a demanda estando com patamares bem consideráveis. É importante destacar que esse cenário, né, é muito positivo, porque ele mostra que o Brasil talvez esteja iniciando o seu ciclo de alta, então, de crescimento, retomando o seu crescimento, principalmente no pós-pandemia. Tem um sinal de alerta pequeno aqui em relação à inflação, porque quando a demanda permanece aquecida, né, a inflação tende a ficar um pouco mais elevada. Então, as quedas de juros do Banco Central elas devem ser um pouco mais moderadas nesse sentido. A grande preocupação para o momento atual do Brasil é o déficit fiscal, né? Em julho a gente acumulou um prejuízo de 36 bilhões de reais. Isso é bem preocupante e esse é o maior medo que a gente tem em relação ao governo atual, a ser irresponsável em relação aos gastos públicos. Né? E obviamente, o que isso mais gera de medo e preocupações? Porque quando o governo gasta demais, ele vai ter que suprir esse gasto de alguma forma. E isso vai ser feito provavelmente com aumento de impostos. Né? Então, esse é o headline que a gente quer basicamente bater aqui com vocês agora e explicar esse cenário de déficit no orçamento público. Exato. Então, o governo, desde o início, desde a proposta lá atrás, antes das eleições, já era de aumento da máquina pública, novas contratações, indicação de pessoas a cargos políticos e tudo mais. A gente teve a criação de ministérios já no início do governo, teve diversas políticas bem mais expansionistas do que vinha acontecendo no governo anterior, então isso resulta, né, num aumento de gasto considerável, que é um grande problema, que é um dos principais fatores aí que reflete principalmente nos altos índices de inflação. E quando a gente tem um gasto maior, um dos principais reflexos é uma inflação futura esperada. Então a gente já viu, né, as curvas de juros já aumentar um pouco, ou seja, abrir um pouco o juro futuro, né? O pessoal está com uma expectativa um pouco pior em relação ao cenário fiscal, bem como o aumento das expectativas de inflação no futuro. E aí, lógico, traz diversas consequências para o país através do risco Brasil, né? Onde a gente acaba atraindo menos investimentos e reflete no câmbio, reflete em novas contratações, nas próprias expectativas de crescimento futuro. Então, a gente tem um crescimento econômico atual, teve, né? Então, no segundo trimestre de 2023, tem uma expectativa positiva em relação ao crescimento futuro, mas tem uma expectativa negativa em relação ao cenário fiscal, ao desenrolar do governo, né, ao aumento de gastos e tudo mais, porque isso pode refletir em inflação lá no final da linha ou em aumento de impostos, né, como a gente já está vendo. Exato, e é justamente isso que acaba sendo o fator prejudicial dessa questão do déficit. Assim, o governo vai ter que arrecadar de algum modo e já tem um projeto de lei agora, né, uma medida provisória no caso, taxando os fundos exclusivos, enfim, o governo está achando fontes para poder justamente cobrir esse rombo que ele está criando. E assim, o orçamento do governo, basicamente, ele funciona que nem o seu orçamento pessoal. Se você sistematicamente gastar mais do que você ganha, em algum momento vai ter um problema. Você vai ter
que vender alguma coisa, você vai ter uma quebra eventualmente, né? Então o governo não é diferente. Então por isso que o mercado não teve um mês tão interessante aqui no Brasil, justamente porque o risco Brasil acaba disparando com essa responsabilidade fiscal e se tem dúvidas sobre a credibilidade de médio e longo prazo de o governo conseguir honrar suas finanças se ele fizer déficits sucessivos, né? Então esse é um fator de bastante preocupação com uma eventual irresponsabilidade fiscal que o governo venha a ter daqui para frente. E no dia 31 de agosto, na semana passada, o governo enviou o projeto de lei orçamentária anual, que prevê então o orçamento do governo para o ano de 2024. O orçamento prevê um aumento de gastos, novamente, né, como a gente estava falando, então o governo ainda está prevendo mais aumentos de gastos, mas ele projeta, então, ele prevê um superávit primário de 2 bilhões de reais no ano. Se ele vai aumentar gastos e prevê um superávit, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, da onde que vai sair isso? Dos aumentos de impostos que estão previstos ao longo desse ano, né, as votações que estão ocorrendo, já tem diversas delas ocorrendo, e as mudanças que vão ser implementadas a partir do ano que vem. E assim, o grande problema da gente ter aumento de impostos é porque o imposto, no fim das contas, ele está subsidiando, ele no fim das contas vai ser um aumento de arrecadação para o governo e vai subsidiar e no fim das contas acaba indo para os mais altos cargos do funcionalismo público. No fim das contas, essa arrecadação extra que o governo faz se transforma em benefícios do próprio funcionalismo público, né? Então, no fim das contas, a gente entende que isso não é bom para a economia, é um desestímulo aos empresários, aos empreendedores, quando eles têm o seu custo fiscal mais elevado e acaba prejudicando todos os setores da economia um eventual aumento da carga tributária. Isso é um fenômeno chamado de crowding out, que é quando o governo ele tira o dinheiro das empresas, porque o imposto, quando a empresa tem que pagar uma alíquota maior de imposto, ou qualquer alíquota que ela tenha que pagar de imposto, ela é obrigada a investir menos na sua produção, nos seus projetos, enfim. Então, isso reflete em menos aquisições de bens de capital, por exemplo, novos investimentos e tudo mais, menos contratações, como o Stefano falou, e mesmo que a empresa, mas e se a empresa não fosse investir, ela fosse distribuir aos seus acionistas, os acionistas vão investir esse recurso de alguma forma ou vão consumir ele em última instância, que acaba levando a maior demanda, né? Então, quando o governo aumenta a alíquota tributária, ocorre então uma transferência de renda, né, uma transferência de recursos do setor privado para o setor público e que vai ser direcionado então a empresas que são os queridinhas aí do governo ou mesmo o funcionalismo público, né? Exato, e aí o que a gente vem já de projetos aumentando a carga tributária? A própria reforma tributária em si já prevê com a constituição do IVA um aumento da carga tributária principalmente para o setor de serviços. A gente tem a questão da tributação dos fundos exclusivos que foi lançada na semana passada. A gente já teve no primeiro momento do ano, que já até foi retirada de cenário para vir com essa taxação dos fundos exclusivos, aquela tributação no exterior, que o governo viu que era algo que não daria certo na prática, e aí então retirou de pauta para trazer especificamente essa questão da tributação dos juros dos fundos exclusivos. E a gente ainda tem também a questão do JCP, né, Gustavo? Exato. Então, o juros sobre capital próprio, né, é uma forma que as empresas têm de diminuir a sua alíquota de imposto pagando juros aos seus acionistas, no caso, né? Então, o custo de capital próprio das empresas. E o governo pretende cortar esse benefício fiscal, ou seja, as empresas não vão ter mais esse benefício pagando juros aos seus acionistas, né? E com isso, então, vai acabar eliminando esse tipo de distribuição de lucro que, em última instância, chega para o acionista, né? E, logicamente, vai aumentar a arrecadação do governo, vai acabar aumentando a alíquota de imposto para as empresas e, consequentemente, a arrecadação do governo, que é o principal objetivo desse projeto de lei. Então, o que a gente percebe, resumindo essa parte Brasil, né? A gente vê um PIB que ainda foi positivo no segundo trimestre, mas as perspectivas futuras não são interessantes se continuar essa responsabilidade fiscal, né? E porque a responsabilidade fiscal acaba ocasionando na questão do aumento de impostos. Então, acaba sendo muito ruim em termos de curto e médio prazo e, obviamente, também no longo, essa questão do cenário que se desenha daqui para frente. O que acaba prejudicando até o que a gente estava prevendo anteriormente de um rally de bolsa, de uma bolsa estourando. Isso talvez não esteja acontecendo nesse cenário de queda de juros, justamente pelo fato de o governo não estar fazendo a sua parte, né? Então, no sentido de estar gastando mais do que deveria.
Antes da gente começar a parte de panorama no exterior, não esqueça de se inscrever no canal. Toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo. Ativa o sininho, se inscreve e acompanha o nosso conteúdo completo aqui no canal da Musa Capital. Vamos lá, entrando agora então no cenário externo, que não teve muita diferença, né? No Brasil a gente tem umas pautas umas pautas muito mais importantes no mês de agosto. No exterior, os Estados Unidos segue com uma demanda acelerada, teve um crescimento do desemprego, mas um payroll, que é basicamente a geração de empregos que teve no mês de agosto, foi positiva, melhor que as expectativas. Mas por que aumentou o desemprego então? É porque quando o cenário melhora, quando a demanda segue aquecida, pessoas que não estavam procurando emprego passam a procurar emprego. Então é uma questão normal, uma questão econômica, um problema econômico comum que a gente tem. Quando melhora as expectativas, mais pessoas, vê que melhoram os cargos, melhoram as oportunidades, elas passam a procurar mais empregos e isso acaba refletindo no aumento da taxa de desemprego, mas não quer dizer necessariamente que seja ruim, certo? Outro ponto interessante foi o índice de inflação dos Estados Unidos, que foi de 0,17% no mês de agosto, que é uma inflação razoável, não é alta, não é baixa, ela é razoável, ela está em linha com o cenário que se desenha lá nos Estados Unidos. Então um cenário um pouco mais positivo, porque as expectativas em relação ao crescimento econômico melhoraram, a emprego melhoraram e também da inflação ficando mais estável. Então isso sinaliza novamente, já é a segunda, terceira vez que sinaliza o fim do ciclo de altas de juros nos Estados Unidos e em sequência, então, nos próximos meses, no próximo ano, a gente pode ver o início da queda de juros lá fora, que vai melhorar o cenário como um todo. Na Europa esse cenário já é bem diferente, então a gente vê que a inflação continua elevada, continua tendo uma pressão muito forte, principalmente na parte de energia, por conta da guerra da Ucrânia e tudo mais. A gente vê uma demanda muito retraída no comércio, na indústria, nos serviços, então a gente tem um claro cenário aí de recessão econômica e por conta da inflação a Europa não pode baixar os juros assim como deve acontecer nos Estados Unidos em seguida. Além da Europa, a gente tem um cenário ruim também na China, que também está passando por um processo de demanda muito fraca, uma demanda muito baixa. E isso reflete nos preços de commodities, reflete principalmente no agronegócio aqui no Brasil. Então, o cenário dos Estados Unidos ele é razoável para bom e o cenário Europa e China, que são os outros dois principais players aí do mercado, já não são tão bons assim e trazem preocupação em relação ao futuro para a economia mundial como um todo. Até porque em relação ao Brasil, tanto a Europa quanto a China é destino das nossas commodities, então isso pode também ter uma implicação maior sobre o preço das nossas commodities, das nossas exportações aqui no Brasil e obviamente isso tem impacto em toda a economia brasileira, Exato. Em relação a resultados, basicamente o Bovespa fechou no negativo, uma queda de 4,54% no mês, o S&P 500 também com uma queda de 1,51%, mas obviamente em relação à exposição de brasileiros que investem lá fora, a gente viu também o dólar se apreciar em 2,5%. Então no fim das contas a carteira offshore provavelmente acabou ficando ainda no cenário positivo. O IFIX subindo 0,9% e o IPCA 15, que é uma prévia aí do IPCA do mês, fechou em positivo 0,28 em agosto, o que também está em linha com o cenário de juros atual, com as perspectivas que tem, não está muito fora. Em relação ao resultado, acho que é importante mostrar a importância de a gente ter um portfólio bem balanceado, bem diversificado. Esse resultado que vocês veem na tela aqui agora é o retorno acumulado das carteiras da Musa na janela de 36 meses. Então a gente vê a nossa carteira arrojada com uma performance superior a 37%, a carteira moderada 36% e também a conservadora com 36%. Como a gente tem uma janela nos últimos 36 meses, onde a renda variável penou bastante, a gente vê que acabaram se encontrando em termos de resultados as três carteiras. Em suma, a gente percebe então que essas carteiras com maior ou menor exposição à renda variável, frente ao CDI, que seria a nossa referência de renda fixa, todas elas conseguiram colocar um alfa considerável. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre como funciona o trabalho de consultoria de investimentos aqui na Musa Capital, acesse o nosso site, preencha o formulário www.musacapital.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo e entre em contato que um dos nossos especialistas vai te ajudar a compor o portfólio ideal e ter resultados tal como o que a gente viu. Pessoal, esse foi o vídeo Panorama Econômico do Musa News de agosto. Até quarta-feira. Até a próxima.